Você está sintonizado na 95,9, a mais informada da região. Programa 30 Minutos de Notícias, um projeto de extensão do curso de Comunicação Social da UFRR em parceria com a Rádio e TV Universitária. Coordenação e supervisão do professor doutor Edileuson Almeida. Fique por dentro dos acontecimentos do dia com informações sobre política, economia, cultura e muito mais. Não perca nem um segundo. O programa 30 Minutos de Notícias começa agora. Boa tarde, eu sou Elaine Oliveira. Boa tarde, eu sou o Jacildo Bezerra. Começa agora o programa 30 Minutos de Notícias. Com muita informação e serviços. Você está na Rádio Universitária 95,9 FM. Acompanhe a nossa programação pelo aplicativo Rádiosnet. E pela internet em radio.ufrr.br. Anota o nosso WhatsApp, 95 981 18 80 39. Aqui você ouve as notícias do dia em português e espanhol. Confira as notícias de hoje. Nos 3 primeiros meses de 2023, o Detran registrou 50 vítimas fatais de acidentes de trânsito em Roraima. O terceiro ano do ensino médio é o fim de um ciclo e a prévia para o ensino superior. Nos primeiros 5 meses de 2023, cerca de 350 crianças e adolescentes foram resgatadas do trabalho infantil no Brasil. Roraima é o 7º com maior número de casos. No Brasil, entre 2015 e 2020, 9.000 pessoas morreram por queimaduras decorrentes de acidente com eletricidade. Reportagem mostra danos pelo uso exagerado de celular por crianças e adolescentes. Confira essas e outras notícias aqui na Rádio Universitária FM 95,9. A gente volta em 30 segundos. Programa 30 Minutos de Notícias. Nos 3 primeiros meses de 2023, o Detran Roraima registrou 50 vítimas fatais de acidentes de trânsito. E em 2022, 165 pessoas morreram em acidentes. Confira os detalhes da reportagem de Lara Muniz. Segundo o Departamento Estadual de Trânsito de Roraima, o Detran, no estado estão registrados quase 250 veículos entre carros e motocicletas. O trânsito de Roraima é o terceiro que mais mata na região norte, com 20,2 mortes a cada 100 mil habitantes. Os dados estão disponíveis no Ranking de Competitividade 2022, feito pelo Centro de Liderança Pública, CLP. Em 2022, foram registrados 2.688 acidentes de trânsito no estado, com 165 vítimas fatais. Segundo o Detran, este ano, só no mês de janeiro, foram registrados 217 acidentes. Entre janeiro e março deste ano, 50 pessoas morreram vítimas de acidentes. O diretor de Segurança no Trânsito do Detran, Gueres Mesquita, comenta as ações realizadas para reduzir os acidentes e dar dicas de cuidados para motoristas de veículos automotores. O nosso Departamento Estadual de Trânsito ele tem buscado atuar em diversas frentes com o objetivo de reduzir a quantidade de acidentes de trânsito dentro do nosso estado, que por vezes aí tem causado perdas materiais, lesões físicas e até mesmo a morte. Atuamos aí por meio do setor educacional, fazendo blitz educativas, palestras em escolas, empresas e outras instituições. Também temos nosso projeto Jovem Condutor, com instrutores que estão passando conhecimento de trânsito dentro das escolas para aqueles futuros condutores. Isso são medidas que a gente tem buscado na parte educacional. Na parte de fiscalização, temos o objetivo aí de retirar das vias aqueles condutores que porventura venham a causar acidentes, condutores que não estejam habilitados para dirigir, aqueles que estejam porventura embriagados, veículos que estão em más condições que possam vir a contribuir para um acidente de trânsito. Então são medidas que levam a gente a fazer essas reduções acontecerem. Lara Muniz para o 30 Minutos de Notícias. O terceiro ano do ensino médio é o fim de um ciclo e a prévia para o ensino superior. A repórter Vitória Macuxi conversou com estudantes da Escola Estadual Indígena Índio Manuel Barbosa, localizada na comunidade Sorocaima 2, em Pacaraima. Vamos conferir o que eles já escolheram e o que conhecem sobre o futuro da carreira escolhida.
Boa tarde para vocês do estúdio da FM 95,9. Eu conversei com alguns alunos da minha escola e vamos conferir o que eles disseram sobre a continuação dos estudos e quais os seus planejamentos para contribuir com as comunidades indígenas. Meu nome é Jonathan Mourão Johnson, tenho 17 anos e estudo na terceira série do ensino médio fundamental na Escola Estadual Indígena Índio Manuel Barbosa. Eu tenho interesse em continuar meus estudos e me preparar para fazer cursos pré-vestibulares e futuramente ingressar no ensino superior. Tenho interesse de me formar na área de medicina veterinária. Nós vivemos na terra indígena, onde a base da nossa economia é a pecuária. Desse modo, poderei contribuir no melhoramento do manejo do gado e do pasto da nossa comunidade. Boa tarde, meu nome é Steve Nunes. Tenho 17 anos e estudo na terceira série do ensino médio fundamental na Escola Indígena Índio Manuel Barbosa. Por viver dentro de uma comunidade indígena, vejo a necessidade de me preparar para ingressar no ensino superior. Assim, pretendo me aprofundar em cursos para entrar na universidade. Tenho interesse na parte da agronomia, porque vejo a necessidade da comunidade na parte de produção de alimentos e de melhorar esse sistema com a introdução correta de novas tecnologias agrárias. Meu nome é Joab da Silva, tenho 17 anos e estudo na terceira série do ensino médio fundamental na Escola Estadual Indígena Índio Manuel Barbosa. Pretendo aprofundar meus conhecimentos para poder fazer o vestibular. Nós indígenas somos pessoas agrícolas, nossa economia é baseada na agricultura. Por isso acredito que a área de agronomia contribuiria muito na melhoria da nossa qualidade de vida e no fortalecimento da nossa economia. Eu sou Vitória Macuxi, falando de Pacaraima para o programa 30 Minutos de Notícias. Nos primeiros 5 meses de 2023, cerca de 350 crianças e adolescentes foram resgatadas do trabalho infantil no Brasil. Roraima é o 7º estado com maior número de casos. Confira mais detalhes com Lara Muniz. Nos primeiros 5 meses de 2023, cerca de 350 crianças e adolescentes foram resgatados do trabalho infantil no Brasil. Os estados de Mato Grosso do Sul e Minas Gerais concentram o maior número de crianças e adolescentes encontrados em situação de trabalho infantil neste ano. Os dados ainda são preliminares. Em Roraima, foram resgatados 23 adolescentes. É o 7º estado com maior número de casos. A lista é liderada por Mato Grosso do Sul, seguido por Minas Gerais, Espírito Santo, Pernambuco e Rio de Janeiro. Os menores tinham entre 8 e 17 anos no momento do resgate e alguns deles foram encontrados em atividades elencadas na lista das piores formas de trabalho infantil, estabelecida por decreto em 2008. São atividades que geram graves riscos e repercussões à saúde, como venda de bebidas alcoólicas, coleta de lixo, comércio ambulante em locais públicos e atuação na construção civil, em lava-jatos e oficinas mecânicas. No Brasil, o trabalho infantil é proibido, porém, a legislação permite que adolescentes de 14 a 17 sejam contratados como jovens aprendizes. Lara Muniz, para o 30 Minutos de Notícias. No Brasil, entre 2015 e 2020, 9 mil pessoas morreram por queimaduras decorrentes de acidente com eletricidade. O Junho Laranja é o mês de prevenção a queimaduras. Especialistas alertam para riscos de queimaduras por eletricidade. Não se choque, eletricidade queima. Esse é o tema de 2023 da campanha Junho Laranja de prevenção a queimaduras. Segundo o Ministério da Saúde, no período de 2015 a 2020, ocorreram no Brasil 19.700 mortes por queimaduras, sendo que a eletricidade respondeu por 46% do total. A iniciativa de alertar para a queimaduras causadas pela eletricidade tem o apoio da Abracopel, a Associação Brasileira de Conscientização para os Perigos da Eletricidade. Vamos conversar sobre o assunto com Edson Martinho, ele é engenheiro eletricista e também diretor executivo da Abracopel. Edson, qual é a situação dos acidentes com eletricidade no Brasil? Tem havido queda ou aumento nesses números?
Pois é, Jadiane, infelizmente os números de acidentes vêm crescendo todos os anos, né? Nós saímos há 10 anos por volta de 1.100, 1.150 acidentes no geral, e chegamos ano passado a mais de 1.800 acidentes, né? Isso considerando tanto os fatais como não fatais. Os fatais nós temos quase metade disso, cerca de 800 mortes tem acontecido por ano, isso somando tanto o choque elétrico como as mortes ocorridas dentro de incêndios que são gerados por sobrecarga ou curto-circuito e as descargas atmosféricas, né, os raios. Então é um número preocupante que nós precisamos estar sempre alerta e alertando a população sobre os riscos, né? Agora, Edson, por que ainda ocorrem esses acidentes? É aquela sensação assim, que eu posso resolver, talvez ali quando uma tomada não está funcionando em casa, ou aquelas gambiarras, né, aquelas ligações ali feitas de modo improvisado. Por que esses acidentes ocorrem? Quais são algumas causas desses acidentes? Então, Adriano, eu costumo dizer que tem duas formas, é o desconhecimento e o descaso, né? O desconhecimento é a grande maioria. As pessoas acham que choque elétrico, o choque na tomada, o choquinho de 110 volts, de 220 volts, deixa esperto, alerta, mas não mata, é errado. Acima de 50 volts, uma pessoa mediana em área seca, você já pode causar uma fibrilação cardíaca. Acima desse valor, e se você tiver em área úmida, esse valor vai para 25 volts. Então o pessoal tem uma série de desconhecimento disso e continua praticando. É o que você falou, mas é fácil, eu sei fazer, eu troco uma tomada ali, eu troco uma resistência de chuveiro, eu não preciso desligar o disjuntor lá, a chave geral para poder fazer isso, é rapidinho. E aí acontece. E aí tem o descaso, que é as pessoas que conhecem os riscos, sabem o que pode acontecer, mas vão fazer, porque falam, é rapidinho, eu faço isso aqui sem desligar, não tem problema, eu já estou acostumado a tomar choque, entendeu? Só que o choque ele tem uma série de consequências. Você pode tomar um choque hoje, amanhã outro e continuar vivo, não ter uma fibrilação ou uma parada respiratória, porém, a corrente elétrica passa pelo corpo e passa por dentro de órgãos, né? Então ele pode ir queimando aos poucos um baço, um rim, um fígado, que isso vai desenvolver uma doença futura e depois pode, inclusive, levar a óbito a pessoa, achando que teve, por exemplo, uma hepatite e, na verdade, foi uma queimadura no rim lá atrás, né? Então, são situações que a gente traz. Os números que vocês colocaram aí na abertura, né, de 19.800 mortes, 9.100 mortes em 6 anos por eletricidade, a grande maioria foi por choque elétrico, por corrente que passou por dentro do corpo humano e acabou levando a óbito as pessoas, né? Até para corroborar isso que você está falando, Edson, eu soube de um caso aqui no Distrito Federal. Na semana passada, uma pessoa foi consertar uma bomba d'água, entrou na água para consertar a bomba d'água e o sepultamento dela foi na semana passada. Pois é. Então, exatamente, esses são os tipos de acidentes, né? Nós temos acidentes de todas as naturezas, né, Adriana? Você tem, essa semana, por exemplo, no Mato Grosso, um garoto de 7 anos empinando pipa, encostou numa cerca, ele é uma cerca elétrica que, na verdade, não seguiu os requisitos todos, e aí acabou tomando um choque e indo a óbito. Na semana passada, uma criança de 7 anos foi tirar o celular da tomada e encostou na parte viva, né, que a gente chama, a parte energizada, levou o choque e faleceu. Teve um cidadão, não lembro agora a cidade, que foi movimentar uma ferragem, isso acontece muito, encosta na rede de distribuição de energia, que ali você tem 13.800 volts. Então as naturezas são grandes, né? E todas elas levam à mesma consequência, queimadura interna, falência dos órgãos e aí o óbito, né? Então é preocupante, por isso que nós trabalhamos aí nessa situação, né? Nós estamos conversando com o Edson Martinho, ele é engenheiro eletricista e diretor executivo da Associação Brasileira de Conscientização para os Perigos da Eletricidade. Edson, eu gostaria de aproveitar a sua presença aqui na Rádio Senado, exatamente para aproveitar a sua expertise e o do pessoal da Abracopel e falar para os nossos ouvintes o que fazer para evitar esses acidentes com eletricidade
eletricidade. Quais são as dicas? Você falou agora há pouco aí de acidentes com celulares. Tem acontecido assim muito, muito frequentemente. As pessoas têm ido a óbito exatamente porque tem carregado o celular e às vezes vai falar com o celular na tomada, ou às vezes é como você falou, vai retirar o celular da tomada e pega exatamente num local ali onde não devia. Quais são as dicas para evitar esse tipo de problema? Legal. A primeira coisa que a gente diz sempre é o seguinte: se você não entende eletricidade, não mexa com eletricidade, porque ela é perigosa, né? Ela tem uma série de riscos, ela é 100% controlável, ou seja, você consegue ter formas de evitá-la, mas se você não conhece, não pode fazer. Então, qualquer situação, vou trocar a tomada, vou trocar uma resistência do chuveiro, vou trocar uma lâmpada, sempre desligue tudo e principalmente chame um profissional habilitado para fazer essa configuração, né? essa situação. No caso do celular que você citou, nunca utilize o celular com ele carregando, porque tem aí históricos, né? Nós temos uma média aí de 20 e poucas mortes por ano relacionadas a celulares carregando, celulares o pessoal utilizando o celular carregando, e às vezes ele explode também. Então nós temos uma média aí de 20 óbitos por ano com essa condição, né? Então sempre, e aí assim, dentro da instalação elétrica, faça uma reforma, uma revisão com um profissional habilitado a cada 5 anos, e aí você tem uma garantia, né, de que vai estar tudo dentro dos conformes, e sempre que você precisar fazer alguma reforma, uma revisão, ou mesmo um serviço, contrate um profissional habilitado e atualizado. É importante, porque ele tem que conhecer também o que tem de normalização e de tecnologias, para ele deixar a sua instalação elétrica sempre tranquila, né? Estamos no Junho Laranja, que é o mês de prevenção a queimaduras e queimaduras com eletricidade. A gente já viu aqui que acontecem num número muito maior do que a gente imagina. Confira uma reportagem especial da Rádio Senado sobre o uso exagerado de celular por crianças e adolescentes. A reportagem é de Adriano Faria e Gesiel Carvalho. O ser humano tem cabeça, tronco, 2 braços e 2 pernas. Essa é a configuração padrão do Homo sapiens, mas parece que o corpo do Homo tecnológicos tem uma parte a mais: o celular grudado em uma das mãos. A tecnologia está cada vez mais presente na nossa vida e se tornou algo essencial. As novas gerações já nasceram conectadas e, para elas, os celulares e demais dispositivos, computadores, tablets, televisores, são parte do ser e essenciais para se comunicar, para trabalhar, para organizar e se divertir. E essa é uma realidade presente em todas as idades, das crianças aos idosos. A gente já falou aqui no Dedo de Prosa sobre o uso excessivo do celular e dos danos que isso causa, como prejuízos sociais, redução de horas de sono, danos à coluna e por aí vai. No nosso papo de hoje, a gente quer voltar nesse assunto e destacar algo que muitos pais e cuidadores não sabem, que o uso exagerado de tela pode intoxicar os pequenos e prejudicar o seu desenvolvimento. Segundo uma pesquisa do TIC Kids Online Brasil sobre o uso da internet por crianças e adolescentes no Brasil, em 2019, 89% da população entre 9 e 17 anos já era usuária da rede de computadores. Isso corresponde, Adriano, a cerca de 24 milhões de crianças e adolescentes, dos quais 95% tinham no telefone celular o dispositivo de acesso à rede. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, a exposição a telas eletrônicas por qualquer período não é recomendada para crianças menores de 2 anos e o tempo de tela não deve ser superior a 1 hora por dia para crianças de 2 a 4 anos. Especialistas alertam que esse uso precoce de dispositivos pode provocar transtornos do sono, transtornos do déficit de atenção e hiperatividade, TDAH, e até mesmo o problema de autoimagem. Também pode causar danos como perda auditiva induzida pelo ruído, miopia e síndrome visual do computador.
sem falar no sedentarismo com a falta da prática de exercícios. Se a coisa é assim tão grave, então como desintoxicar as crianças e os adolescentes? Primeiro, meu caro Gesiel Carvalho, é preciso desligar os aparelhos e limitar o uso deles. Depois, oferecer outras opções de diversão, como passeios, brincadeiras, jogos e livros. Sim, sair para dar uma caminhada, brincar de esconde-esconde dentro de casa, jogar um dominó ou sentar com um livro para um tempo de leitura. Os livros podem ser ótimos aliados durante o processo de mudança de hábitos, porque contribuem para o uso da criatividade e da imaginação, melhoram o vocabulário e a comunicação e por aí vai. E os pais e cuidadores também precisam se desligar, dos aparelhos eletrônicos e se juntarem aos pequenos nessas atividades. Isso é importante para os adultos também. Essas são apenas algumas ideias para substituir o tempo de uso de telas. Cada família deve encontrar o seu próprio caminho e aquilo que é mais adequado a cada uma. O importante é que esse apêndice do Homo Tecnológicos, o celular, não deve ser o elemento dominante do nosso dia a dia. É mesmo, hein, Gesiel? Hoje você pode ver que a gente vai, por exemplo, na rua, vai numa festa, você vê que as pessoas não desgrudam do celular em nenhum momento. E realmente faz parte do dia a dia. Agora o pessoal exagera e o que é preocupante, crianças com idade bem pequena mesmo, crianças bem pequenas, já com o uso do celular. É verdade, tudo isso para que a gente possa fazer uma reflexão a respeito de se a gente está fazendo bom uso ou não da tecnologia. Eu acredito que a tecnologia, e acho que com isso todo mundo concorda comigo, é uma coisa essencial, principalmente nos nossos dias e cada dia mais. Agora, é preciso que a gente se policie com relação ao uso, porque a dependência, o uso em excesso da tecnologia, dos equipamentos eletrônicos, realmente traz problemas e as pesquisas já estão falando isso. É isso aí. Então, fica a dica, não só para os pais, mas também para... em relação às crianças, mas também os adultos. Você vai dar uma saída com os amigos, numa roda de conversa? Para que cada um fica no celular, gente? Na hora da conversa, deixa o celular de lado, vamos botar a fofoca em dia, exatamente aí para intensificar as nossas relações pessoais que estão um pouco distantes. Essas pesquisas falaram aqui sobre o uso do celular antes da pandemia, mas durante a pandemia, o uso de aparelhos eletrônicos aumentou. As pessoas ficavam em casa e tinham a internet como refúgio. E agora a ideia é tentar aí desintoxicar, essa é a palavra, do uso de celular. Tem até uma expressão que é usada, detox digital. É verdade, as pessoas muitas vezes são obrigadas a largar o celular como se ele fosse realmente uma droga, um vício, e se desintoxicar. Deixa o celular para lá e vamos saber, ou pelo menos relembrar que há vida fora da tela. Você está na Universitária FM 95.9. Confira depois do intervalo. Notícias em espanhol com Iodales Bravo e a entrevista do dia. Programa 30 Minutos de Notícias. E agora, notícias em espanhol com Iodales Bravo. Buenas tardes, usted está en sintonía de Radio Universitaria 95.9 FM. Cerca de 40.000 venezolanos en el exterior han actualizado sus datos para votar en primarias. Estos datos, arrojados por el sistema a 2 semanas de su activación, dan cuenta del gran interés que tienen los connacionales de ser parte del proceso, que esta semana sigue avanzando con las inscripciones de los candidatos, indicó el ente que rige las elecciones internas opositoras en un comunicado. Asimismo, dijo que hasta el miércoles ya 64 de las 81 ciudades en
en las que los venezolanos podrán votar en las primarias han alcanzado el mínimo de 300 electores para ser confirmados como centros de votación. El CNP dijo que Chile, Perú, Colombia, Estados Unidos, España, Ecuador, Argentina, Brasil, México y Panamá concentran la mayor cantidad de venezolanos que han completado el proceso de actualización de datos para participar en este proceso. Añadió que hay alrededor de 21,000 personas que han superado la primera fase del proceso de actualización, pero que no han continuado para concretar la acción al no seguir los pasos posteriores que requieren de una confirmación desde su correo electrónico. La plataforma creada para el registro de migrantes venezolanos fue activada el pasado 7 de junio y la CNP indicó entonces que el procedimiento de actualización es solo para ciudadanos mayores de 18 años que estén previamente inscritos en el registro electoral venezolano. Acompaña la programación por el aplicativo Radiosnet y por internet radio.ufrr.br. El proyecto de ley de ajuste venezolano podrá convertirse en una vía para que los venezolanos en Estados Unidos puedan optar a una residencia permanente. Para que esto sea posible, la propuesta debe pasar por diferentes departamentos y obtener la aprobación del Congreso estadounidense. El 12 de junio, 4 congresistas bipartidistas anunciaron la reintroducción de la propuesta de ley de ajuste venezolano. La medida se presentó en mayo del 2022, pero estuvo de revisión del Subcomité de Inmigración. Esta es la segunda ocasión en la que se presenta el proyecto al Congreso, ahora con apoyo de republicanos y demócratas. Para aprobarse la ley de ajuste venezolano, concederá la residencia permanente a los venezolanos que hayan ingresado a Estados Unidos. La directora ejecutiva de la organización que lidera el proyecto, Mildred Rodríguez, explica que con la aprobación los venezolanos podrán obtener su residencia. Bueno, otorgarle, por supuesto, la residencia permanente a todos los venezolanos que hayan estado presentes al 31 de diciembre del 2021 y contando un año y un día a partir de esa fecha de presencia física dentro de los Estados Unidos puedan obtener el beneficio migratorio. Eso es realmente la base, lo más importante de este proyecto de ley. Lo pueden verificar también en la página del Congreso, que ya aparecemos allí como la HR 7854. Después de, entran en el internet, si el que quiera verificar la información a la página del Congreso, coloca esa información y ahí automáticamente le va a aparecer el proyecto de ley. Cuáles son las características para la admisibilidad. Sin embargo, pues hay un rubro allí también que te dirige a la página de inmigración, donde pues ellos allí, nosotros lo que realmente queremos es que sea la misma, lo mismo que dice la ley de ajuste cubano. En ese caso, pues todas las personas que hayan entrado por un puerto regular o por frontera, que también le hayan dado un parol o cualquier otro documento que le permita la entrada legal dentro de los Estados Unidos, ¿no? Con esa información, con ese documento, pues ellos puedan, a partir de ese momento, demostrar su presencia física dentro de los Estados Unidos un año y un día. Y en ese momento, pues solicitar la residencia permanente. Autoridades trabajan en la recuperación de la línea fronteriza entre Venezuela y Brasil. El gobernador del estado Bolívar informó sobre las labores de recuperación de la línea fronteriza entre Venezuela y Brasil. El recorrido lo realizaron desde Santa Elena de Guairén. El gobierno de Venezuela está interviniendo en la línea fronteriza para brindar espacios dignos a los turistas y el intercambio comercial entre Brasil y Venezuela, dijo el gobernador Ángel Marcano. Puede escribirnos a través del WhatsApp 95-981-188039. En otra noticia tenemos que Almagro no ve avances en Venezuela para que reintegre sistema de derechos humanos de la Organización de Estados Americanos. Para Almagro, la lista de problemas por resolver en el país inmerso en una crisis migratoria y humanitaria es larga. El secretario general de la Organización de los Estados Americanos, Luis Almagro, afirmó este martes que Venezuela ha colapsado completamente y no ve avances visibles para que el país reintegre el sistema interamericano de derechos humanos
como propone Colombia. Almagro deja la puerta abierta para la vuelta, siempre que se cumplan unos requisitos. Somos una comunidad de democracias y no excluimos nunca a nadie. Se han autoexcluido algunos que no han podido dar la medida en la defensa de la democracia o en la promoción y protección de los derechos humanos en sus países, declaró en rueda de prensa. Esto es todo por hoy. Usted está en la Radio Universitaria 95.9 FM. Yo soy Yogdalis Bravo. Buenas tardes y hasta mañana. Notícias em espanhol com Yogdalis Bravo. Entrevista do dia. E na entrevista do dia, nós vamos conversar com o cineasta Alex Pisano. Alex, boa tarde. Seja bem-vindo ao programa 30 Minutos de Notícias. Muito obrigado. Alex é um dos pioneiros da 7ª Arte em Roraima. Alex Pisano começou a sua carreira com a produção cinematográfica que foi lançada em 2007, a produção Dívida Sangrenta. Já realizou diversos documentários e filmes e recebeu prêmios e já viu seus filmes e documentários exibidos em festivais no Brasil e no exterior. Bom, Alex, e quando começou esse amor por cinema? Bom, o amor de cinema que eu tenho, eu acho que é desde berço. Eu não tenho nenhuma lembrança de quando eu comecei a gostar de cinema. Eu não consigo nem dizer qual foi o primeiro filme que eu gostei. Eu acho que é uma coisa que já vem lá desde os primórdios mesmo. Mas eu consigo lembrar qual foi a primeira sessão de cinema que me foi apresentada, que a partir daí eu fiquei mais apaixonado ainda pelo cinema, que foi em 1987, no Cine Supercar, quando era Major Williams ali. Eu fui assistir o filme, era Superman 4 Em Busca da Paz. Minha tia que me levou para o cinema, porque a gente só ia para o cinema uma vez por ano, até pelas questões financeiras, né? E foi uma sessão que mexeu muito comigo, né? Eu fiquei impressionado. E anos depois, 1993, já trabalhando, eu trabalhava de garçom, e o primeiro salário eu quis gastar numa sessão de cinema. E o filme que estava passando era Jurassic Park, Parque do Dinossauro. E foi uma outra sessão que mudou minha vida. Eu fiquei embasbacado com aquele filme, eu fiquei maravilhado pela magia daquele filme. E a partir dali eu tive um start, né? Eu decidi que eu queria, de alguma forma, que o cinema fizesse parte da minha vida, né? Eu queria estar direto ou indiretamente ligada com a 7ª Arte, de alguma forma. E me diz uma coisa, Alex, qual é o gênero com que você mais se identifica, né? E tem alguma produção que você tenha feito que tu sente mais orgulho, aquela que deu mais vontade de fazer, que tu recorda até hoje? Bom, antes de ser cineasta, eu sou cinéfilo, né? Eu adoro um bom filme. Para mim só existem 2 tipos de filme, bom e ruim. Então eu assisto de tudo, desde cinema asiático, cinema latino-americano, cinema brasileiro. Mas eu acho que o cinema que mais me moldou, né, e o que eu procuro sempre estar fazendo referências no meu trabalho é o cinema de aventura, né, é o cinema de magia mesmo. Eu cresci assistindo filmes do Simbal Marinheiro, Indiana Jones, Tubarão. São filmes que moldaram a minha infância, né, e o meu jeito de gostar de cinema. E quem assiste os meus filmes e entende de cinema e consegue ver essas referências nos meus trabalhos, né? Por exemplo, um dos meus trabalhos mais recentes, que é o Parasita, que era um filme que eu me orgulho muito de ter feito. Eu fiz ele em 2019, antes da pandemia, e é um trabalho que tem muitas referências cinematográficas jogadas ali, né? Uma salada de referências que eu coloco naquele filme, desde a ficção científica, desde a aventura, ao cinema de horror cósmico também, que eu gosto muito. Você está na Universitária 95,9 FM. E na entrevista de hoje temos aqui a presença do cineasta Alex Pisano. E o assunto é a trajetória do cinema em Roraima. Com relação à Lei Paulo Gustavo, que vem agora com quase mais de 14 milhões aqui para o estado de Roraima para ser investido no audiovisual, você acha que esse investimento vai ser uma ponta de lança assim, para projetar mais ainda o cinema de Roraima? Olha, a Lei Paulo Gustavo ela vai vir não só para projetar, né, o audiovisual roraimense, mas para fazer uma virada de página, assim, né? Vai ser um momento histórico, principalmente para o campo audiovisual, que até então sempre foi muito marginalizado, não só aqui em Roraima, mas no Brasil, né? E eu acho que o momento vai ser esse, vai ser um momento de privilegiar artistas e cineastas que já estão numa longa estrada batalhando aí pelo audiovisual, assim como abrir portas para novos cineastas, novos realizadores, sejam homens ou mulheres, de contar suas histórias, né? Porque esses trabalhos eu tenho certeza que a Paulo Gustavo vai deixar não apenas uma semente, mas assim, raízes grandes para o cinema audiovisual. É isso, muito obrigada pela sua participação aqui no programa 30 Minutos de Notícias, Alex. Eu que agradeço o convite, muito obrigado, viu? Entrevista do dia.
nós ficamos por aqui. Mande sua mensagem pelo WhatsApp 95 981 18 80 39. Voltamos amanhã ao meio-dia. Aqui na Rádio Universitária FM 95,9 com mais notícias. Eu sou Elaine Oliveira, boa tarde. E eu sou o Jacildo Bezerra, boa tarde. Programa 30 Minutos de Notícias.